Olá, queridos, tudo bom? Eu sou o Diego Vitorino, um dos instrutores e diretores da Autoescola Vitória Vix. Nós estamos obedecendo uma solicitação do governo federal, do governo estadual e da Prefeitura Municipal de Vitória para manter a quarentena e, claro, do Detran também, até o dia 7 do mês 4, na realidade até o dia 6, com a perspectiva de voltar às atividades no dia 7 do mês 4 do ano em questão, de 2020. Nesse período de quarentena, nós iremos fazer uma série de vídeos para estar instruindo você que sonha em tirar a sua primeira habilitação ou que já está no processo de formação para ser um motorista habilitado, independente do seu nível, se você está na teórica ou se você está na prática, ou se você vai iniciar ainda a parte teórica, tá bom? Nesse período de quarentena, eu vou estar fazendo uma série de vídeos e postando aqui na página da nossa autoescola para que você tenha acesso a esse material e assim não fique parado nesse tempo da quarentena. Com certeza, no seu retorno, você irá adquirir muita informação e, claro, botar em prática aquilo que nós estamos instruindo vocês. Hoje, nós vamos falar sobre o que pode reprovar no exame de direção. É isso mesmo. O que pode reprovar no exame de direção? No exame de direção prático B, prático de carro. Nós vamos estar dando algumas dicas. Nós temos aquilo que perde 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos e 4 pontos. Essas informações nós passamos aqui na nossa autoescola para os alunos ainda no módulo de legislação de trânsito, tá ok? Então essas informações, elas não saem assim da nossa cabeça. Está dentro do bojo da formação do condutor na matéria de legislação de trânsito. O aluno, quando estiver na prática, ele vai receber um slip, que é um documento que vai conter a foto dele, as informações dele, e nesse documento vai ter tudo que tira 1 ponto, tudo que tira 2 pontos, tudo que tira 3 pontos e tudo que tira 4 pontos. Então nós vamos passar para vocês isso daqui. O que pode tirar 1 ponto na sua prova de carro? O que pode tirar 2 pontos na sua prova de carro? O que pode tirar 3 pontos na sua prova de carro? O que pode te reprovar, tirando 4 pontos na sua prova de carro, tá bom? E o acúmulo dessas pontuações, chegando a 4 pontos, gera um resultado negativo, o resultado da reprovação. Na prova você só pode perder 3 pontos, tá ok? Perdeu 4, já reprova. Lembrando que eu falo da cidade de Vitória, do estado do Espírito Santo, e aqui nós fazemos prova no bairro chamado Jardim Camburi. Então, o contexto de abordagem que nós estaremos fazendo é dentro da nossa realidade, tá ok? Jardim Camburi. Eu saio dizendo para que as informações entrem. Tudo que tira 1 ponto, considerado faltas leves. Primeiro, provocar movimentos irregulares, sem motivos justificados. Então, se você provocar movimentos irregulares, sem motivos justificados, você perde 1 ponto. O que é provocar movimentos irregulares? Vamos lá. É você, na hora da sua prova, andar um pouco mais à direita, andar um pouco mais à esquerda, fazer zigue-zague, naquele momento do pare e siga, na fila antes de começar a sua baliza. Aqui primeiro fazemos baliza, depois fazemos o trânsito. Antes de começar a baliza, vai ter uma fila indiana de carro, com 30, 40, 50 carros. Você sempre tem que estar mais à direita da via. Vamos supor que você está jogando o carro mais à esquerda, depois você joga mais à direita, depois mais à esquerda. Não consegue centralizar o carro. Pronto, você perde 1 ponto, tá ok? 2. Ajustar incorretamente o banco do veículo destinado ao condutor. Quando você entra dentro do carro, a primeira coisa que você tem que fazer é ajustar o banco do motorista. Vai ter aluno com uma estrutura um pouco mais baixa e vai ter aluno com uma estrutura um pouco mais alta. Vai ter um aluno um pouco mais gordinho e um pouco mais magrinho. Logo, você tem que entrar dentro do carro e ajustar o banco dentro da sua realidade. Se alguma parte do seu corpo estiver encostando no banco, você perde 1 ponto. Se o seu pé esquerdo não conseguir pisar na embreagem até o final, você perde 1 ponto também, ok? Vamos para o modo C.
não ajustar devidamente os espelhos retrovisores. Após você regular o seu banco, agora você regula o retrovisor, ok? Você não pode regular o retrovisor antes de regular o banco. Primeiro você regula o banco, depois você regula o retrovisor. Quando você for fazer a regulagem do retrovisor, não se esqueça dessa dica. O retrovisor da direita ou o retrovisor da esquerda, se o carro for de 4 portas, não pode estar visualizando as maçanetas da porta dianteira. Tem que visualizar apenas a maçaneta da porta traseira. Se o carro for apenas de 2 portas, você tem que ver a lateral do carro, a pontinha da lateral do carro. Retrovisor sempre mais aberto, nunca fechado, sempre mais mediano e nunca todo para baixo ou todo para cima, tá ok? Você não pode ficar vendo o chão e nem pode jogar para o céu. Retrovisor sempre mediano com a estrutura de ver tudo que está atrás. O retrovisor de dentro, ele vai fazer o formato do vidro traseiro. Então fique muito atento na hora de regular o retrovisor interno, para ele fazer o formato do vidro traseiro. D. Apoiar o pé no pedal de embreagem com o veículo engrenado e em movimento. O que é isso? Isso é o seguinte, pessoal. Na medida que você está andando com o seu carro, ó o que eu vou fazer. Aqui está a embreagem. Na medida que você está andando com o seu carro, o seu pé está aqui, ó, sobre a embreagem. Não precisa estar encostado na embreagem para perder um ponto. Se ele estiver sombreando a embreagem, você já perde um ponto. Diego, então o que eu faço? Por favor, me ajuda. Vamos lá. Você vai colocar o seu pezinho ao lado da embreagem ou embaixo da embreagem, nunca em cima da embreagem, ok? O pé ao lado ou o pé embaixo, nunca em cima. Pé em cima perde um ponto, pé do lado e pé embaixo. Normalmente, da primeira para a segunda, o aluno ele quer dar uma arrancada maior no acelerador e já fica com o pé preparado para colocar a segunda. Está extremamente errado. Não pode, tá bom? O pé ao lado ou o pé embaixo, nunca o pé em cima. Colocou a marcha, pisou na embreagem. Tira o pé da embreagem. Colocou a marcha, tira o pé da embreagem. Vai colocar a marcha? Pisa na embreagem, coloca a marcha. Tira o pé da embreagem. Vai colocar a marcha? Pisa na embreagem, coloca a marcha. E tira o pé da embreagem. Depois, utilizar ou interpretar de maneira incorreta os instrumentos do painel do veículo. O fiscal ele não fica perguntando o que significa isso, o que significa essa luz amarela, o que significa essa luz vermelha, o que significa essa luz verde. Ele não fica perguntando isso. Mas pode ser que quando você estiver movimentando o seu carro, aparece lá, por exemplo, uma lâmpadazinha vermelha no seu painel de instrumento. O que significa essa lâmpada vermelha no painel de instrumento? Não vou falar, hein? Nós vamos falar sobre mecânica e aí eu vou te dar uma dica sobre o painel de instrumento. Vai estar aparecendo ali, pode ser que quando você está transitando com o seu carro, apareça ali um ponto de afirmação dentro da bolinha com 2 aspas ao lado. O que significa isso, hein? Já me falaram no dia de prova que era o celular apitando, é mole? Mas tem que ficar atento com as informações do painel. Lembra-se que não pode ter nenhuma luz vermelha ligada quando você estiver fazendo a sua prova, tá ok? Se tem luz vermelha ligada no seu painel de instrumento, isso é perigo. Você está colocando a sua prova em xeque. Dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada. Oh, meu Deus do céu, o que é isso daqui? Vamos lá. Ouça só, pessoal, dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada. Em muitos casos, os alunos, quando eles vão iniciar a provinha deles, talvez eles já peguem o carro engrenado. Por exemplo, o aluno que fez primeiro do que ele reprovou. O fiscal tira o carro da baliza, vamos supor que reprovou na baliza. O fiscal tira o carro da baliza, coloca do lado de fora da baliza e deixa o carro engrenado. Por quê? O motorista habilitado, e já tem anos aí no trânsito, ele tem o costume que todas as vezes de desligar o carro, manter o carro engrenado. O aluno é orientado, desligou o carro, colocar em neutro. Então, se você pega um carro engrenado, coloca o pé na embreagem e liga, tá errado. Você perde um ponto, tá bom? Fique muito atento com relação a isso daí. Dá partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada,
Fique atento, é o pé na embreagem e a marcha engatada. O que é engrenagem de tração ligada? Engrenar o veículo é quando você coloca uma marcha. Desengrenar o veículo é quando você coloca em ponto neutro, ok? Engrenar o veículo, marcha engatada. Colocar em neutro, marcha desengatada. Carro engrenado e carro desengrenado. Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro. Acontece? Sim, acontece, ó, muito. O que é isso daqui, pessoal? É o aluno nervosão, na hora de fazer a prova dele, sabe o que ele vai fazer? O fiscal vai conversar com ele. Fulano, meu nome é Beltrano, nós vamos dar uma volta no circuito, ok? Ok. A regra vai ser a seguinte: quando for para virar, eu vou falar com antecedência. Se eu não falar nada, você segue reto. Em caso de dúvida, pode me perguntar. Alright? Alright, teacher. Beleza. Pode começar. Ó, o aluno bonitão dá seta para a esquerda, olha o retrovisor, pisa na embreagem e está soltando a embreagem, acelerando. Soltando a embreagem, acelerando, o carro não anda. Solta a embreagem, acelera, o carro não anda. Solta a embreagem, acelera, o carro não anda. E ele se pergunta, o que está acontecendo? A marcha não está engrenada, ou seja, o aluno esqueceu de colocar a primeira marcha. Se você tentar movimentar o carro sem colocar a marcha, você perde um ponto. Diego, isso daí é impossível de acontecer. Não, meu amigo, não. Eu estou há 10 anos trabalhando com trânsito e sei muito bem o que estou fazendo. Isso é uma prática muito comum, porque nós estamos falando de pessoas que não têm o hábito de conduzir o seu veículo, tá bom? Próximo passo. Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza leve. Isso daqui é um cheque branco que o fiscal recebe, que se o aluno cometer alguma infração que não esteja relacionada aqui, pode ser que ele caia nessa daqui. Quem vai avaliar é o fiscal, ok? Faltas médias. O que tira 2 pontos do aluno? Primeiro, executar o percurso da prova no todo ou parte dele, sem estar o freio da mão inteiramente livre. O aluno, quando for sair, tem que seguir uma regra. Eu sempre ensino os alunos a seguir a regra de cima para baixo, que é seta, marcha, freio de mão. Seta, marcha, freio de mão. De novo, seta, marcha, freio de mão. Seta, marcha, freio de mão. Então, o candidato dá seta, engrena a marcha e, por último, dá o freio de mão. Se você não cria uma regra para andar com o seu carro, você vai ter problema. Às vezes você coloca a marcha, depois a marcha, freio de mão, por último a seta. Às vezes você bota o freio de mão, coloca a seta e por último a marcha. Cria uma regra para você não vacilar na sua prova prática. Andar com freio de mão engatado perde 2 pontos. Algumas pessoas às vezes perguntam, teacher, é possível o carro andar com freio de mão engatado? Sim. É possível. Lembrando que o carro tem uma força de 16 cavalos e o freio de mão foi feito para parar o carro apenas parado, ok? Então, se você parou o carro, ponto neutro, freio de mão, aí o freio de mão segura. Você em movimento, acelerando, o movimento seguro, o carro vai andar normalmente. Trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local da circulação, do veículo ou do clima. Não se preocupe! Isso não vai acontecer. Se estiver chovendo, você vai andar na mesma velocidade. Se tiver com sol, você vai andar na mesma velocidade. Então, e o piso? Você vai andar na mesma velocidade. Você só pode andar a 30 km por hora. Então, a dica que eu dou para os meus alunos é, na primeira, acelera até o 12. Coloca a segunda marcha. Na segunda, acelera até o 20, no máximo 22. Coloca a terceira marcha. Na terceira, acelera do 20 ou do 22 até o 28, 30. Porque aí você vai equilibrar. Então, não acelere abaixo do 25, ok? Sempre do 28 ao 30. Os veículos que a Autoescola Vitória Vics utiliza é Onix, todos os veículos novos. E o painel é um painel digital com número. Tem carros que as pessoas utilizam que não é com painel digital com números, mas é ponteiro. Então, se você que está me assistindo está dirigindo um veículo que é ponteiro, fica atento ao posicionamento do ponteiro para você não passar do limite de velocidade da via, tá bom? Então,
Fica tranquilo que você pode andar só a 30 km, se estiver chovendo ou não, a velocidade será a mesma. Depois, interromper o funcionamento do motor sem justa razão após o início da prova. Isso daqui é permitir que o carro desligue na hora da prova. Pode acontecer? Pode. 4 situações que você pode permitir o seu carro morrer na hora da prova. Primeira situação, sair com o freio de mão puxado. O freio de mão vai segurar o carro e você está saindo de primeira. A segunda situação, aqui em Jardim Camburi, onde que se faz a prova, tem muitos locais que é desnivelamento de via. Então o carro volta, ou seja, o carro anda para trás. Se o aluno não tiver um controle de embreagem perfeito, ele pode ter um certo problema. Terceiro, tem muito aluno, pessoal, que na hora de movimentar o carro, fica com o pé no freio, até no plano, e fica com o pé na embreagem. Aí ele solta um pouquinho a embreagem, espera o volante tremer, depois solta o freio. Depois que ele solta o freio, ele solta a embreagem para acelerar o carro. Isso está errado. Errado. Não pode fazer isso. Vai ter quatro pessoas dentro do seu carro. O carro não vai andar na hora da prova. Você precisa do auxílio do acelerador, tá bom? E o quarto motivo que o carro pode morrer na hora da prova é frear demasiadamente forte. Se você não tiver um controle, uma sensibilidade no freio, você vai apertar o freio mais do que precisa e o carro vai morrer. Fazer conversões incorretas. Regra, curva para a direita fechada, curva para a esquerda aberta. Curva para a direita perto da calçada, curva para a esquerda em forma de L. O carro vai até o meio da divisão do fluxo para depois virar, tá ok? Curva para a esquerda aberta, curva para a direita fechada. Assim você não erra essa questão. Usar buzina sem necessidade em local proibido. Na hora da prova fica proibido usar buzina. Na hora da aula também fica proibido usar buzina. Pode usar buzina para alertar na aula? Não. Pode usar buzina para despertar a pessoa que está parada na minha frente? Não. Proibido usar buzina na hora da prova. Fazendo isso, você não cai nessa cilada. Desengrenar o veículo num declive. Acontece? Acontece. Alguns instrutores ensinam o aluno a descer a ladeira de terceira. Eu ensino o aluno a descer a ladeira de segunda, porque aqui em Vitória, no bairro de Jardim Camburi, a ladeira é pequena e tem uma curva no final. Então, se ele desce de segunda com o pé no freio, ele não se perde na curva. Alguns instrutores pegam o aluno para descer de terceira. Existe um perigo, porque às vezes ele vai reduzir para a segunda e na hora da redução, mais o nervosismo, o carro pode cair em neutro. Trazendo a curva em neutro, ponto, perde 2 pontos, tá bom? Em que situação também você perde 2 pontos? Só na hora do declive? Não, na curva. Você às vezes vai passar da terceira para a segunda, o carro cai em neutro, entra na curva e você não percebeu. Perde 2 pontos também. Então, desengrenar o veículo nos declive perde 2 pontos. Colocar o veículo em movimento sem observar as cautelas necessárias. Quais são as cautelas, Vitorino? Quais são as cautelas? Quais são as cautelas? Simples. Entrou dentro do carro. Primeiro, ajustou o banco. Segundo, ajustou o retrovisor. Terceiro, colocou o cinto. Quarto, observou que todo mundo está com o cinto. Quinto, seta para sair, olha o retrovisor, coloca a marcha, abaixa o freio de mão. Coragem? Senta o bambu. Usar o pedal de embreagem antes de usar o pedal de freio nas frenagens. Regra, é proibido frear pisando primeiro na embreagem e depois pisando no freio. Como é que eu vou fazer então? É simples, o freio de leve e embreagem até o final. Essa é a regra, freio de leve e embreagem até o final. Pratique, 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 pratique para criar sensibilidade nos pés. Mas pelo amor de Deus, não faça errado, porque você está dizendo que não consegue fazer. Na autoescola é o local que você pode errar. Eu sempre falo aos meus alunos, errem, 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 porque na hora da prova você não pode errar. É melhor errar na minha aula do que errar na prova, tá bom? Como eu paro o carro? Primeiro freio, depois embreagem. Se você apertar a primeira embreagem, depois o freio, perde 2 pontos na hora da prova. Entrar na curva com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro, eu já falei. E engrenar ou utilizar a marcha de maneira incorreta durante o percurso.
O que é isso? É simples. Você quer colocar a segunda, caiu na quarta, perde 2 pontos. Quer colocar a terceira, caiu na quinta, perde 2 pontos. Quer colocar a quarta, caiu na segunda, perde 2 pontos. Na prova, você só vai usar 3 marchas, primeira, segunda e terceira. Fique muito atento com a dica. Números ímpares em cima, números pares embaixo. Você vai estar dirigindo, ó, a primeira para o lado do joelho, a segunda para o lado da coxa, a terceira do lado do joelho e a quarta para o lado da coxa, ok? Primeira do lado do joelho, segunda do lado da coxa, quarta do lado primeira do lado do joelho, segunda do lado da coxa, terceira para o lado do joelho e a quarta para o lado da coxa, tá bom? Segue essas dicas que você não vai errar. Primeira e segunda para o lado da perna, terceira e quarta para o meio da sua marcha, tá bom? Vamos embora. Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza leve. Aqui também é um cheque branco que o fiscal tem, que se o aluno errar se o erro do aluno não estiver dentro disso daqui, pode ser que o fiscal utilize isso daqui para justificar algum comportamento nocivo na hora da prova. Faltas graves, que tira 3 pontos. O que tira 3 pontos do aluno? Desobedecer a sinalização da via ou do agente de autoridade de trânsito. Na prova você vai ter 3 autoridades. Primeiro, o fiscal. Segundo, a sinalização da via. E terceira, o agente de trânsito. Você tem que ficar atento a essas 3 informações. O fiscal é uma autoridade, a sinalização é outra autoridade, o agente de trânsito é outra autoridade, tá bom? Você tem que ficar atento às sinalizações horizontais e verticais, ao comando do fiscal e, se tiver, ao comando do agente de trânsito. Pode ser que eles estejam ali para estar cuidando de algum comportamento que fugiu da realidade do bairro, né? É um acidente de trânsito, é um sinal que deu problema e por aí vai. Não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção. Eu aviso os alunos, é proibido ultrapassar veículos em movimento. Se o seu carro de autoescola está andando a 30 e o outro carro de autoescola está andando a 30, que carro de autoescola anda a 30 mais rápido? Nenhum, não é verdade? Nem o seu e nem o outro. Então, não ultrapasse veículos em movimentos. Em que situação eu posso fazer ultrapassagem na aula e na prova? Primeiro, veículos de aplicativos que aparecem no bairro para pegar o cliente. Eles vão ligar o pisca-alerta. Ligou o pisca-alerta, seta para desviar e seta para voltar. Veículos de coleta de lixo. Parou para estar fazendo a remoção dos lixos. Logo eles ficam com o pisca-alerta ligado. Seta para desviar e seta para voltar. Ônibus parado no ponto de ônibus para pegar passageiro. Observe a fila, se está grande, se está pequena, se está pegando cadeirante ou não. Seta para desviar e seta para voltar, ok? Atento agora a essa dica. É proibido fazer ultrapassagem em faixas contínuas de cores amarelas, beleza? Então, se na hora da sua prova você observar que existe a necessidade de fazer a ultrapassagem, mas a linha de divisão de fluxo é contínua e de cor amarela, é proibido fazer a ultrapassagem. Mas, Diego, se o carro tiver com o pisca-alerta ligado, pare e espere o comando do fiscal. Eu ensino meus alunos da seguinte forma: linha de cor amarela contínua, com carro na frente, com pisca-alerta ligado, você para, espera o comando do fiscal. Ele vai perguntar, por que você parou? Você responde, linha é contínua de cor amarela, me proíbe fazer a ultrapassagem. Aí o fiscal vai dizer, pode seguir então. Você sinaliza desviando e sinaliza voltando. Beleza? C. Não observar as preferências do pedestre quando ele estiver atravessando a via transversal no qual o veículo entra. E quando o pedestre não tenha concluído a travessia, inclusive na mudança de sinal. Pedestre tem preferência de passagem em qualquer situação. Não se esqueça disso. Pedestre tem preferência de passagem em qualquer situação. Aqui em Vitória você só faz a prova de manhã, no horário de 6h30 às 9h, então é dividido o fluxo da seguinte forma. De 6h30 às 7h40, movimento de pedestre e alunos. Tem 3 escolas aqui em Vitória no local da prova. Escola de ensino fundamental, escola de ensino médio, escola de ensino superior. Se tiver um fluxo de pedestre muito grande, você tem que parar e esperar o pedestre passar. Pedestre tem preferência até fora da faixa. E outra, ele não precisa de estar na pista de rolamento para ter preferência. Ele em cima da calçada, com a intenção de passar,
ele já tem preferência, tá bom? Fique atento com isso. Manter a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou parte dele. Fique muito atento, porque eu vou fazer um vídeo sobre como você escolher uma autoescola, tá bom? E você não pode escolher uma autoescola só pelo preço. Tem que escolher uma autoescola também pela estrutura prática. Qual é o carro que essa autoescola está te dando para você realizar o sonho de ser habilitado? Vai influenciar na sua formação? Sim, vai influenciar na sua formação. Aqui na Autoescola Vitória Vix, nós utilizamos o Onix, tá ok? Abriu a porta, seja dianteira ou traseira, acende no painel vermelho a informação de porta aberta. E isso ajuda muito o aluno. Já aconteceu, e eu vou falar para você. Um aluno fazendo prova, ele deu seta para sair e tal, olhou o retrovisor e para o carro ao lado dele. O carro para, abaixa o vidro e fala para ele assim, bom dia, você está com a porta aberta, viu? O fiscal olha para ele, ele olha para o fiscal e imagina a cena. O fiscal olhando, ele olhando, o fiscal olhando, ele olhando, ele... Obrigado. Ele vai lá, abre a porta, fecha a porta e já perde 3 pontos, porque ele não observou que a porta do carro estava aberta. Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la de forma incorreta. É isso mesmo. Não sinalizar a manobra pretendida ou sinalizar de forma incorreta. O fiscal vai dizer para você o seguinte: por favor, quando for para virar, eu vou falar com antecedência. Se eu não falar nada, você segue reto. A estrutura de prova aqui em Vitória, no bairro de Jardim Camburi, é dividida em 5 formas. Parecida, que é a fila. Baliza, rotatória, cruzamento, ladeira e parada regulamentar, pelo menos 2 paradas, tá bom? Tudo isso tem que ter seta. O fiscal vai falar, vamos virar à direita, já dá seta para a direita. Vamos virar à esquerda, dá seta para a esquerda. Ah, Diego, em que momento que eu vou dar seta? Assim que o fiscal falar. Ele já disse para você, meu amigo, no começo, quando for para virar, eu vou falar com antecedência. Descodifica isso daí. Ele vai dizer, dê seta com antecedência. É isso que ele vai dizer, beleza? Então, vira à direita, seta para a direita. Vira à esquerda, seta para a esquerda. Estou me aproximando da rotatória e o fiscal não está falando nada, porque ele quer que você vá reto. E qual que é a regra da rotatória? Seta para a esquerda para entrar e seta para a direita para sair. Fique atento com as regras para você não ter dificuldade com sinalização. Vamos fazer uma parada regulamentar. Seta para a direita, olha o retrovisor da direita. Vamos seguir o circuito, seta para a esquerda e olhe o retrovisor da esquerda. Não esqueça, deu seta, olhou o retrovisor. Deu seta, olhou o retrovisor. E não pode olhar de cantinho de olho, não pode. O fiscal quer ver você fazendo o movimento com o pescoço. Deu seta para a direita, olha para o retrovisor da direita, dá até uma olhada para o fiscal. Deu seta para a esquerda, olha para o retrovisor da esquerda, tá bom? O fiscal quer ver o seu movimento. Não usar devidamente o cinto de segurança. Não usar devidamente o cinto de segurança. Vou repetir. Não usar devidamente o cinto de segurança. O que é isso? É a obrigatoriedade do condutor de ver que todos os ocupantes do carro estão com cinto. Ouça só. Algumas pessoas me perguntam, Diego, meu amigo, instrutor querido do meu coração, o fiscal faz pegadinha comigo? Não, o fiscal não faz pegadinha com você. Quando ele entra dentro do carro, ele já coloca o cinto. O fiscal que entra atrás já coloca o cinto, mas tem um que não coloca o cinto. É um infeliz do aluno que está fazendo prova com você, que está mais nervoso do que um furacão em erupção. Ele entra dentro do carro, treme joelho, treme perna, treme cabelo, treme rosto, a expressão facial dele fica tremendo, os cílios dele fica tremendo, a mão dele fica tremendo, e ele está naquela condição de entrar em erupção, e esse camarada e essa moça entra tão nervoso, mas tão nervosa dentro do carro, mas tão nervoso, tão nervosa, que acaba esquecendo o cinto de segurança. Então você que vai fazer a sua prova prática de direção, que está com a mão no volante, que é responsável pelos ocupantes do carro, observe se todo mundo está com o cinto de segurança, beleza? Porque a responsabilidade é sua, dos ocupantes que está dentro do carro. O cinto de segurança perde 3 pontos
E aqui em Vitória, se você anda, faz um movimento com o carro e tem ocupante no seu carro, você é um cinto de segurança, o fiscal te reprova, tá ok? Fique atento, movimentou o carro, já está valendo uma perca de 3 pontos. E qual é a dica que o fiscal vai te dar? Olha como que o fiscal é bonzinho, ele vai dizer para você bem assim, pode sair. Pelo contrário, me perdoe, ele vai dizer, está preparado para iniciar? Tô. Quando ele disser, tem certeza? Aí você fala não. Porque quando ele fala tem certeza, é porque ele já viu que tem alguma coisa errada e quer te ajudar, tá bom? Você refaz tudo de novo. Olha retrovisor, olha a marcha, freio de mão, posição do banco e se tem pessoas dentro do carro utilizando o cinto de segurança. Perder o controle de direção do veículo em movimento. Acontece? Acontece. O aluno perde a direção do carro. Vai marcar sua prova de carro, meu irmão? Não marca se você não está com a coordenação motora em dia. A direção do carro tem que estar perfeita. Você tem que saber andar ao lado da linha amarela de divisão de fluxo. Você tem que saber andar ao lado da direita, perto da calçada. Você precisa saber fazer uma curva e voltar, tanto para a direita quanto para a esquerda. Precisa saber fazer uma parada regulamentar sem o risco de encostar no meio-fio e sem o risco de parar mais de 50 centímetros longe da calçada, tá bom? Então vai marcar a sua prova, vai fazer a prova. Como é que está a sua direção? Como é que está a sua coordenação motora? Você está andando em zigue-zague? Você começa o carro na direita e para na esquerda? Você vai fazer uma parada regulamentar, tem medo de encostar no meio-fio, para 2 metros longe do meio-fio? Se você está fazendo isso, não está preparado para fazer a prova, tá bom? Mas se você está fazendo a parada regulamentar certo, o carro está andando redondinho, a curva está perfeita, a rotatória está ok, e você não perde a direção do carro, você está de parabéns. Marque a sua prova, porque vai ser um sucesso. Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave, um cheque branco que o fiscal vai ter, assim como os demais. Faltas eliminatórias, o que te reprova na hora da prova, o que não te dá chance de continuar a prova. Simples, desobedecer a sinalização semafórica ou de parada obrigatória. Aqui em Jardim Camburi tem 3 semáforos que você pode fazer. Pode fazer, ok? Não estou falando que você vai fazer. Tem 3 semáforos que o fiscal pode passar com você. É 2 perto do Coronel Picanha e 1 perto da escola da prefeitura, tá ok? E placa de pare, tem várias. Todas as rotatórias em Jardim Camburi tem placa de pare. Vou repetir, todas as rotatórias de Jardim Camburi tem placa de pare. Preste atenção, ou a escrita está no chão, com marcas viárias na horizontal, ou está em cima, com marcas viárias na vertical. 4 pontos. Depois, avançar sobre o meio-fio. Avançar sobre o meio-fio, o aluno pode fazer na fila, na baliza ou no trânsito. Perde 4 pontos. Não pode acelerar na hora da baliza. Use o freio e embreagem. Aqui em Vitória você pode encostar no meio-fio. Você não pode forçar o pneu sobre o meio-fio. Forçou o pneu saiu do chão, você perde 4 pontos, está reprovado. Fez a parada regulamentar, encostou no meio-fio, o carro saiu do chão, você está reprovado. Na hora de fazer a parada regulamentar, o pneu saiu arrastando no meio-fio, você está reprovado. Não pode encostar no meio-fio a ponto de sair arrastando o pneu no meio-fio ou bater o pneu no meio-fio e sair do chão, tá bom? Perde 4 pontos. Não colocar o veículo na área da baliza em no máximo 3 tentativas no tempo estabelecido. Aqui em Vitória, você não precisa se preocupar com a quantidade de vezes que você entra e sai da baliza. Eles são flexíveis com relação a isso. Isso daí. Você tem que se preocupar com o tempo. O tempo é de 3 minutos. Se você fizer a baliza em 3 e 1, está reprovado. 3 e 2 está reprovado, 3 e 5 muito mais. Então, você tem que fazer a baliza dentro de 3 minutos. Fazer a baliza, pessoal, é só pegar o carro fora da baliza e colocar dentro do espaço de estacionamento. Só isso. Aqui na página da autoescola, no Facebook da Vitória VIX, só você acessar aí, no Facebook da Vitória VIX, vai rolando, que você vai ver alguns alunos nossos fazendo baliza. É muito tranquilo, 1 minuto e 5, 1 minuto e 15, 1 minuto e 20, 1 minuto e meio, você vai ver alunos fazendo baliza, porque esse é o tempo padrão de fazer uma baliza, ok? 3 minutos para fazer a baliza, fez em 3 e 1, está reprovado. Avançar sobre o balizamento. Avançar
sobre o balizamento demarcado quando a colocação do veículo na vaga. Você tem 2 canos na frente e um atrás aqui em Vitória. Nós utilizamos canos como marcação para a baliza. 2 na frente e um atrás. Se o seu carro encostar, bater ou derrubar um desses canos, você está reprovado. Fica muito atento à marcação. Se o seu carro invadir o espaço entre um cano e o outro, ou seja, aqui, ó, aqui está o espaço. Vamos colocar para vocês terem visão. Um cano e o outro. Se o carro passar desse espaço, tá bom? Se o carro passar desse espaço, você está reprovado. Entre os 2 canos, se o carro ficar na direção dos 2 canos, você está reprovado. Se passar do espaço, você também está reprovado. O carro tem que ficar antes dos 2 canos, ok? Usar a contramão de direção, já falamos, mas aqui tira 4 pontos, porque nesse ponto é você fazer a curva errada. Curva para a direita é aberta, curva para a direita é fechada. Fez aberta? Está errado, reprova. Curva para a esquerda é aberta. Fez curva para a esquerda fechada, reprova. Então, vou dar de novo a dica. Curva para a direita fechada, perto da calçada. Curva para a esquerda aberta, após a marca de divisão de fluxo da via. Não completar a realização de todas as etapas do exame. Ok, se você reprovar no meio do circuito, o fiscal vai pegar o carro. Talvez, se você estiver dirigindo bem, perdeu alguns pontos, voltar com o carro, você vai reprovar do mesmo jeito, tá bom? Então, aconteceu alguma coisa no meio do circuito que fez você perder 4 pontos para reprovar. Por exemplo, errou alguma coisa que tira 1 ponto e outra coisa que tira 3 pontos. Pronto, já tirou 4. 4 pontos você reprova. Fica muito atento às dicas que eu estou te passando. Avançar via preferencial. Eu vou fazer um vídeo, pessoal, sobre o reconhecimento das vias. Vias longas, vias largas, regras. Por exemplo, veículo que vem pela direita tem preferência de passagem em cruzamentos não sinalizados. Você precisa conhecer 100% o circuito de prova. Se você conhecer 99%, está errado. Se você conhecer o circuito de prova 90%, também está errado. Você precisa conhecer o circuito de prova 100%, ok? Para quê? Para que você não caia nessa cilada. Avançar a via preferencial. Qual é a via preferencial do seu circuito de prova? Você conhece? Você conhece o circuito de prova? Você sabe como que se comporta a via? Você sabe como que se comporta o trânsito de manhã, trânsito à tarde, trânsito à noite? O seu instrutor já te falou sobre isso? Não? Conversa com ele, bate um papo com ele. Conheça melhor o circuito de prova para você não cair nas ciladas de perder 4 pontos. Provocar acidente durante a realização do exame. Aí é fato, né? Cometeu um acidente, reprova. Bateu no carro, bateu no poste, subiu meio-fio, reprova. Beleza? E exceder a velocidade indicada na via. Claro que isso daqui vai ser controlado pelo condutor. Dica: na prova você só vai poder andar a 30 km por hora, porque é uma via local. No carro vai ter 4 ocupantes. Então o fiscal vai dizer para você, em algum momento do circuito, o carro está muito devagar. Desenvolve mais esse carro, desenvolve mais esse carro. E você vai olhar no painel de instrumento. Se no painel de instrumento estiver constatando que você já está andando a 28 km a 30 km, você vai ter que falar: seu fiscal, eu já estou andando a 30 km, você quer que eu vá a 40? Ele vai dizer: não, peraí, então está muito bom. Tá ok? Então não esqueça de conversar com o fiscal. Conversa com ele para você não perder a sua prova. Porque se você meter o pezão no acelerador e passar da velocidade limite da via, você perde tudo e reprova. E para fechar, cometer qualquer outra infração de natureza gravíssima. Se você cometer qualquer outra infração que não esteja dentro dessas informações, o fiscal vai falar para você. Uma dica, pessoal: se você reprovou, por favor, pergunte ao fiscal por que você reprovou. Não saia da prova com dúvida, tá ok? Não saia da prova com dúvida. Se você reprovou, pergunte, para quando você voltar, você
Treine aquele local que você reprovou. Ah, reprovei na baliza, treina a baliza. Reprovei na ladeira, treina a ladeira. Reprovei no circuito, treina circuito. Reprovei na passada de marcha, treina a passada de marcha. Reprovei na rotatória, treina a rotatória. Reprovei nos cruzamentos, treina cruzamento. Mas ouça, nem sempre aquilo que você reprovou uma vez quer dizer que você vai reprovar de novo. Tem pessoas que reprovam na baliza e na segunda prova vai reprovar na ladeira, vai reprovar no cruzamento. Você tem que estar 100% confiante. E para nós fecharmos aqui a dica de como fazer a prova de carro, lembre-se sempre do seguinte: você precisa estar 100% seguro na sua prova. 99% seguro não vale, não serve e não adianta. Se o seu instrutor falar para você que você está bom, que você está bem, que o circuito está redondinho, mas você não está se sentindo confiante, invista em você. Faça mais algumas aulas até você sentir confiante, porque você tem que se sentir confiante para você fazer uma boa prova, tá ok? Muito obrigado pela sua atenção, fique com Deus e boa quarentena! Estaremos disponibilizando outro material para você aqui da Autoescola Vitória VIX, seja pelo Facebook, Instagram ou o YouTube. Fique com Deus e até mais.